O que é novo nascimento? O que realmente significa nascer de novo? É sobre este assunto que nós vamos tratar neste vídeo. Olá, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Estaremos estudando a lição de número 2 da CPAD, revista do segundo trimestre de 2025, que tem por título O Verbo se fez carne. Estaremos estudando hoje a lição de número 2, que tem o tema de o novo nascimento. Então, hoje iremos tratar sobre o novo nascimento. Desde já, deixe aí o seu like, comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal e assim estará nos ajudando a divulgar a palavra do Senhor. Então, a lição de número 2, o novo nascimento. O texto áureo diz o seguinte: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O contexto de João 3,3 está inserido no encontro de Nicodemos com Jesus. Esse versículo faz parte de uma conversa em que Jesus ensina sobre a necessidade do novo nascimento para entrar no reino de Deus. Então nós vemos aqui Jesus e Nicodemos conversando sobre um assunto importantíssimo que é o novo nascimento. Sem o novo nascimento não é possível entrar no reino de Deus, não é possível ver, participar do reino de Deus. Então, é um assunto de extrema importância para nós. Nessa lição, nós vamos começar vendo sobre Nicodemos, quem era Nicodemos, qual a sua importância, o que ele fazia, e depois estaremos tratando da regeneração ou do novo nascimento. Regeneração e novo nascimento são palavras que têm o mesmo sentido, o mesmo significado. Jesus usa o termo novo nascimento. Então, mas regeneração e novo nascimento é a mesma coisa. Primeiro, quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu, membro do Sinédrio, o conselho religioso e político dos judeus. O contexto de João 3 diz o seguinte: o encontro entre Jesus e Nicodemos ocorre no início do ministério de Cristo. Jesus já havia realizado milagres em Jerusalém durante a Páscoa. João capítulo 2, versículo 23 registra isso, o que despertou a curiosidade e o respeito de Nicodemos. Nós vimos aqui que Nicodemos era um fariseu, um doutor da lei, da seita dos fariseus, dos mestres da lei, e fazia parte do Sinédrio, que era o lugar onde eles discutiam os assuntos religiosos e políticos da época de Jesus. Nicodemos, ele aparece em João capítulo 3 para conversar com Jesus de noite, numa situação totalmente diferente. E por isso que nós vamos ver o seguinte: por que Nicodemos foi falar com Jesus à noite? A Bíblia não explica explicitamente o porquê Nicodemos escolheu encontrar-se com Jesus à noite, mas há algumas possibilidades. Primeiro, medo de perseguição. Ele era membro do Sinédrio, era um fariseu, então ele poderia sofrer perseguições até mesmo das suas partes, dos próprios fariseus, porque os fariseus pretendiam matar Jesus. Os fariseus não concordavam com o que Jesus falava, porque afinal de contas Jesus os condenava pelo que eles faziam. E busca por privacidade. Então, outro motivo poderia ser busca por privacidade apenas. Jesus vivia rodeado de pessoas, amontoado por pessoas. E à noite era mais tranquilo. Então, para ter uma conversa mais tranquila, um diálogo mais tranquilo, poder ali discutir as suas dúvidas, as suas ideias, pode ser que Nicodemos, simplesmente por esse motivo, procurou Jesus à noite. O fato é que nós não sabemos ao certo por que ele foi buscar Jesus à noite. Tópico primeiro: Jesus e Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos é uma figura enigmática dos evangelhos, mencionado no evangelho de João. Ele aparece primeiramente como um fariseu e membro do Sinédrio, respeitado como mestre dos judeus. Então Nicodemos era uma pessoa conhecida, respeitada como mestre, como um doutor da lei. Era um fariseu exemplar, religioso, que seguia as leis, e ele tinha o desejo de saber mais, de aprender mais, e tudo mostra que ele tinha um pleno conhecimento, um conhecimento bom sobre Jesus, sobre o que Jesus falava, ensinava e fazia. Tanto é que despertou nele a curiosidade, o desejo de conversar com Jesus, ter mais, saber mais a respeito de algumas coisas. Historicamente, Nicodemos representa um grupo de líderes judeus que, embora conservadores, demonstravam curiosidade e até simpatia pela mensagem revolucionária de Jesus. Sua intervenção em momentos cruciais, como a ajuda a José de Arimateia na preparação do corpo de Jesus para o sepultamento, reforça sua transformação interna e seu comprometimento com a verdade revelada por Cristo. Algumas tradições
vão dizer que Nicodemos foi batizado por Pedro e João depois da morte de Jesus. Mas não há como comprovar isso, são apenas relatos, tradições, mas é um fato interessante. Nicodemos por algumas vezes interferiu ajudando Jesus. E por último, ele também vai lá e ajuda José de Arimateia no sepultamento de Jesus. Tudo isso já demonstra a sua fé, a sua admiração, o seu carisma por Jesus. De alguma forma, ele já publicamente demonstrava a sua confiança, a sua fé em Jesus, crendo que Jesus era o Messias esperado. Segundo, o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. Nicodemos já tinha um conhecimento prévio de Jesus, e ao iniciar a conversa com ele, Nicodemos o reconhece como um mestre, vindo de Deus, devido aos sinais e milagres que acompanhavam o seu ministério. João 3,2 diz assim: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então aqui Nicodemos já reconhece Jesus como um mestre. João usa a palavra sinais e milagres, sinais, para se referir a Jesus como o Messias. Então, os sinais que Jesus fazia o tornavam conhecido, ou era para que as pessoas reconhecessem ele como o Messias esperado por Israel. Terceiro item, né? O diálogo entre Jesus e Nicodemos, a partir do versículo 3. O conceito de nascer de novo refere-se à transformação radical operada por Deus na vida do indivíduo, onde o coração endurecido cede lugar a uma nova existência espiritual. Esse novo nascimento, mencionado por Jesus no diálogo com Nicodemos, não se trata de uma mudança física, mas de uma regeneração interior promovida pelo Espírito Santo. É a renovação completa que liberta o crente do poder do pecado e o habilita a viver segundo os preceitos do reino de Deus. Nós vemos aqui o seguinte: a regeneração operada pelo Espírito Santo na vida do ser humano torna ele uma nova pessoa, gera nele um novo ser. Isto é o novo nascimento. É o nascer de novo, o novo nascimento para a possibilidade de viver no reino de Deus, para viver em Cristo, para viver agora uma nova vida. Essa nova vida só é possível através da ação do Espírito Santo. Já a expressão nascer da água e do Espírito amplia essa realidade, apontando para dois aspectos complementares da regeneração. A água pode ser entendida como símbolo do batismo, um ato público que representa a purificação dos pecados e a morte do velho homem, ou a limpeza da palavra de Deus, enquanto o Espírito refere-se à ação transformadora do Espírito Santo, que inunde a nova vida e que dá uma nova vida, né? E direcionamento espiritual. Quando a gente fala de água e do Espírito, há dois pensamentos principais. Primeiro, essa água pode representar um símbolo do batismo que representa a purificação dos pecados. Ou essa água também pode significar a palavra de Deus, que também nos purifica. Jesus diz assim: vós já estáis limpo pelo poder da palavra. Então essa água pode representar tanto o batismo, o simbolismo do batismo, como a palavra de Deus. E o nascer do Espírito, que é a obra do Espírito Santo em nossa vida, que é a própria regeneração. O tópico 2 diz o seguinte: o novo nascimento, a obra de regeneração. A afirmação, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, está fundamentada em uma compreensão teológica sobre a natureza humana e a obra redentora de Cristo. Teologicamente, essa declaração implica que a condição humana de separação de Deus por conta do pecado impede que o homem compreenda e participe das realidades espirituais do reino. A natureza humana é degenerada, a natureza humana é corrompida e por isso está morta em seus delitos e pecados. Somente pela ação do Espírito Santo é possível a regeneração, o novo nascimento. Esse novo nascimento é uma obra de Deus, é de Jesus, é do Espírito Santo. Então, por causa do pecado, nós estávamos separados e distantes de Deus. Agora, através de Cristo, nós temos a condição de reconciliar com Deus. E isso só é possível através de uma nova vida, que é gerada pelo Espírito Santo, é gerado pelo novo nascimento, pela regeneração. O item 2 diz assim: a regeneração como obra exclusiva de Deus. A regeneração é entendida como uma obra que não depende da vontade ou do esforço humano, mas que é realizada exclusivamente por Deus através do Espírito Santo. Esse conceito ressalta a soberania divina na transformação do coração humano,
que por si só está morto em suas transgressões e incapaz de buscar a Deus. É somente mediante a iniciativa de Deus que o crente experimenta um novo nascimento, recebendo uma nova natureza e uma nova disposição para viver segundo os valores do reino. Quando a gente diz que é somente através da iniciativa de Deus de buscar o ser humano, Deus já fez isso, enviando o seu Filho Jesus para morrer na cruz para perdoar os nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a iniciativa de Deus de buscar o ser humano já aconteceu e está em vigor, está em andamento. Agora, através da fé, o ser humano alcança ou reconhece, aceita esse sacrifício de Jesus, tendo Jesus como seu Senhor e Salvador. A partir deste momento, o Espírito Santo começa a habitar nessa pessoa e agir de forma que ele possa nascer de novo, ser regenerado e agora desfrutar das bênçãos da reconciliação com Deus. Então, Deus, quando a gente fala da busca de Deus pelo ser humano, tudo vem de Deus. A graça, vós sois salvos pela graça, através da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação, o processo todo da salvação é um dom de Deus, parte de Deus. E Deus já deu, vamos dizer assim, o pontapé inicial. Ele enviou seu Filho para morrer por nós e agora a salvação está ofertada a todos. Terceiro ponto, os meios da obra regeneradora. A operação do Espírito Santo. A relação entre o nascer da água e a obra do Espírito Santo é fundamental para compreender a regeneração espiritual. Essa expressão aparece na conversa de Jesus com Nicodemos em João 3,5. Em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O Espírito Santo e o novo nascimento. Jesus explica que o novo nascimento é uma obra do Espírito Santo. Ele convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo e transforma o seu coração para que essa pessoa possa obedecer a Deus. Então, toda a obra do processo de salvação é uma obra divina, onde a Trindade está inclusa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo desejam que o homem possa ser salvo. Então, é uma obra exclusivamente de Deus. O nascer da água e do Espírito aponta para a obra completa do Espírito Santo na regeneração. A água simboliza a purificação dos pecados, enquanto o Espírito concede vida. Assim, a regeneração não é apenas um ato externo, como o batismo, mas uma transformação interior realizada pelo Espírito, tornando o pecador uma nova criatura diante de Deus. Então, agora somos nova criatura em Cristo Jesus. Vivemos novamente, vivemos através agora do Espírito. Esse versículo ensina que a regeneração ocorre por meio da palavra de Deus, que é viva e eterna. A seguir, exploraremos essa relação em 3 aspectos principais. Primeiro, a palavra de Deus como semente da regeneração. Pedro compara a regeneração ao novo nascimento a partir de uma semente no mundo natural. Uma semente contém vida e, quando plantada no solo adequado, germina e produz fruto. Da mesma maneira, a palavra de Deus é a semente incorruptível que gera nova vida espiritual ao pecador. Então, a palavra de Deus é uma semente que vai frutificar no coração do ser humano. Segundo, a palavra de Deus como instrumento do Espírito Santo na regeneração. A regeneração é a obra do Espírito Santo, mas ele usa a palavra para operar essa transformação, pois segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Tiago 1,18. Isso significa que Deus usa a sua palavra como meio para nos dar uma nova vida espiritual. Quando ouvimos e cremos no Evangelho, o Espírito Santo aplica essa verdade em nosso coração, gerando arrependimento, fé e transformação. E por último, a palavra de Deus produz vida espiritual permanente. Diferente da semente corruptível, natural, que é passageira, a regeneração através da palavra de Deus é eterna. Isso acontece porque a palavra de Deus permanece para sempre. Jesus também afirmou que as suas palavras são espírito e vida, destacando que a regeneração não ocorre por esforços humanos, mas pelo poder vivo da palavra de Deus no coração. Então, esses 3 pontos mostram que a palavra de Deus é aquela capaz de nos gerar vida, e o Espírito Santo, através da palavra, ele vai fazer isso em nossas vidas. E terceiro, a vontade soberana de Deus. A salvação é oferecida a todos, mas nem todos escolhem aceitar a Jesus. Esse princípio está fundamentado nas Escrituras, que mostram que Deus deseja que todos sejam salvos, mas permite que cada pessoa decida aceitar ou rejeitar essa oferta.
E aí nós temos dois versículos bíblicos especiais. 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é paciente convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno arrependimento. Então, Deus, ele deseja que todos sejam salvos. Não é uma eleição condicional, não é uma salvação condicional, mas é uma salvação para todos. Jesus morreu por todos. Agora o ser humano é que decide se ele deseja, se ele quer, se ele aceita ou não esta salvação. Por exemplo, dois versículos para mostrar a responsabilidade humana. Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivais, tu e a tua descendência. Nesse contexto aqui, o povo está no deserto e Deus, então, mostra para eles vida, morte, bênção e maldição, e eles deveriam escolher. E aí, ainda o Senhor orienta: escolhei, pois, a vida para que vivam. E Apocalipse 22, 17 diz o seguinte: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. A salvação é ofertada a todos, mas é para quem quiser desfrutar dessa salvação. Conclusão: a obra da regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação na natureza divina. Este recebe pleno acesso ao reino de Deus, bem como a sua filiação divina aos que creem no seu nome. Desta forma, assim que o pecador se arrepende e aceita o Evangelho, o Espírito Santo começa a residir nele e realiza a obra da regeneração, capacitando-o para enfrentar a sua velha natureza e garantindo que ele alcance vitória total em Cristo Jesus. Então, essa foi a lição sobre o novo nascimento. Se gostou, curta, compartilhe, deixa aí o seu comentário, se inscreva no nosso canal para receber mais vídeos como este e que Deus te abençoe em Cristo Jesus.